Mateus capítulo de número 10, do verso 40 ao verso 42. Jesus aqui finaliza podemos dizer, o seu segundo sermão. O seu primeiro sermão foi o Sermão do Monte, né? Aquele registrado por Mateus. O primeiro foi o Sermão do Monte, porque Jesus, ele esteve na Galileia, ele ensinava, ele estava nas sinagogas, então ele pronunciou vários sermões e ensinou em vários lugares. Mas no registro de Mateus, esse aqui é o segundo discurso de Jesus. O primeiro é o Sermão do Monte e esse agora é o segundo discurso. No Sermão do Monte, o que nós vimos foi o rei, o Messias, chamando os seus súditos para anunciar aos seus súditos a lei do reino e o verdadeiro cumprimento sobre a lei, mostrando o que de fato é os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, acerca da vingança, acerca do divórcio. Ele fala sobre as práticas religiosas. E depois de tudo aquilo, os homens percebem a autoridade dele em falar. Agora, depois de realizar sinais, maravilhas e conduzir os discípulos juntamente com ele em vários momentos, ele chama os 12 escolhidos para aos 12 dar instruções, ou seja, por meio de um sermão ele instrui os 12. E a instrução que ele dá aos 12 é para irem, nos povoados dos judeus, com autoridade anunciar o evangelho, pregar a palavra e também realizar sinais e maravilhas. O que eles deveriam levar, já que eles estavam em viagem? Não deveriam levar nada. A confiança total estaria nas providências do Senhor, que disse que eles haveriam de se hospedar na casa daqueles que lhes abrissem as portas. E também ele diz que haveria grande perseguição e eles viriam a ser até mesmo rejeitados. E que, como nós vimos no domingo passado, o Senhor clama a eles. O Senhor, por ser Deus, Jesus, por ser Deus, diz a eles que deveriam amá-lo acima de todas as coisas e, inclusive, amá-lo acima dos propósitos da própria vida. Foi isso que nós vimos no domingo passado, observando os versículos de número 34 ao 39, quando o Senhor Jesus exige amor a Ele acima dos próprios familiares, amor a Ele acima da própria vida. Por quê? Porque quem encontra a vida, ou seja, quem acha que agora eu tenho uma boa vida, perdeu a vida. Mas quem perde a vida, ou seja, encontra a Cristo, ganha a vida. Em resumo, nós vimos isso. Agora ele finaliza. E na sua finalização, eu ouvi alguns a pregarem sobre esse texto na preparação do meu sermão e também na leitura. Eu procuro assistir também aquilo que outros já andaram a falar. E o que acontece? Percebe-se muita uma ênfase nos cuidados para com as lideranças da igreja. Então, há muitos que eu ouvi dizendo nesse texto acerca do cuidado que o povo tem que ter com a liderança da igreja. Não concordo. Eu acho que não é isso que o texto está a dizer. E nem sequer também sobre promessas relacionadas aos discípulos em si. Por quê? Porque o que eu percebo nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo, ele não está dando aos discípulos uma palavra diretamente a eles daquilo que haveria de acontecer com eles, porque automaticamente nós percebemos que eles já receberam aquilo que o Senhor aqui vai dizer, mas uma palavra relacionada aos chamados por Cristo. Lembra, do capítulo 10, a ideia central é o chamado do Senhor Jesus. Jesus chamou os 12. Jesus chamou os 12 e comissionou os 12. E da mesma forma que ele chamou os 12 discípulos, ele os chamou para fazerem outros discípulos, que farão outros discípulos. Então, de alguma forma, parte desta palavra
é para nós. O início dessas palavras e o que o Senhor Jesus falou foi para os discípulos, os apóstolos, os 12. Mas a essência, a ideia, aqui é para nós. Então, a autoridade, o poder de curar, de fazer sinais e maravilhas e ir sem levar bagagem, aquilo foi dito para eles naquele momento. Mas, para nós, o entendimento de que eu não tenho autoridade, eu não tenho poder, eu não tenho nada disso que os apóstolos tinham, mas o meu Senhor tem. O meu Senhor é a autoridade, então eu posso ir, por quê? Porque eu confio no meu Senhor. Eu não vou negá-lo, por quê? Porque aquele que não confessa o Senhor diante dos homens, o Senhor também não o confessará diante do Pai que está no céu. Eu vou falar por quê? Porque eu não tenho que temer a homens, eu tenho que temer a Deus, porque os homens me tiram a vida, mas só Deus pode lançar a alma e o corpo no inferno. Eu tenho que anunciar o Evangelho em temor ao Senhor. Eu tenho que, inclusive, colocar a Deus sobre tudo na minha vida. Deus é mais importante do que a minha família. Deus é mais importante do que a minha vida. Se alguém me pede para fazer algo de errado, se alguém faz algo de errado, eu não posso defender o erro dessa pessoa. Eu posso ajudar a pessoa, mas não concordar com o erro dela. Por quê? Porque se eu concordo com o erro dela e a defendo, eu estou negando a Cristo. E se eu nego a Cristo, Cristo me nega, ou seja, perdi a vida. Então, acompanhe comigo, eu percebo que dentro desse chamado aqui nós encontramos uma recompensa dos que são chamados por Cristo. Há aqui algo que os que são chamados por Cristo têm. Então, como tema, podemos dizer que há a recompensa dos que são chamados. O meu propósito aqui é perceber como Cristo finaliza seu discurso mostrando que muitos irão receber os discípulos por serem discípulos e assim receberão a bênção do discípulo. Então veja, aqui para os discípulos, Jesus está dizendo mais uma vez, vocês irão, e entre o povo que vocês anunciarão, haverão os que vão lhes ouvir. Irão ter os perseguidores, mas terão também os que irão lhes ouvir. Nós podemos perceber isso já no primeiro tópico, que é os chamados por Cristo são aqueles que recebem a mensagem dos discípulos, porque, veja no versículo 30, Jesus começa dizendo, quem vos receber. Ele não está dizendo algo para os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos algo sobre aqueles que receberem os discípulos. Os discípulos de Cristo recebem a mensagem de Cristo e seguem a Cristo. Eles ouviram Jesus, os apóstolos aprenderam de Jesus, eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus acalmar o mar, eles viram Jesus curar os enfermos, eles viram Jesus anunciar o Evangelho, então eles ouviram e seguiram. Eles já receberam do Senhor algo maravilhoso, ou seja, eles já receberam a recompensa. Agora, os que vão ouvir, os que vão receber os discípulos, a esses o Senhor Jesus está falando. E o que ele diz aqui é engraçado porque a questão de receber, Jesus, ele está falando das pessoas que irão receber dos discípulos, e, consequentemente, desejariam ouvir a palavra dos discípulos. Por quê? Porque aqui a palavra receber está relacionado com aceitar. Por quê? Por serem cristãos. Então, ou seja, quem vos recebe, ou seja, quem recebe o cristão, por ele ser um cristão. Esse é o ponto. Quem recebe um discípulo de Jesus Cristo, por ele ser um discípulo de Jesus Cristo. Esse receber está relacionado com trazer para perto de si. Também dentro da tradução, da tradução do dicionário do grego, pode ser utilizada a palavra para segurar, pegar algo.
Podia ser utilizado também para se referir a um lugar que recebe alguém, uma pessoa que concede acesso e que não recusa relação de amizade. Veja, os discípulos de Jesus ouviram do Senhor Jesus Cristo que por causa de estarem em Cristo sofreriam perseguições de muitos, e até mesmo dos próprios familiares. Pais entregariam filhos, filhos entregariam pais, mães entregariam filhas, e aquilo que nós vimos. Entretanto, os que receberiam os discípulos, sabendo que são discípulos de Jesus Cristo, sabendo dos riscos, ouviriam dos discípulos a realidade do que é ser um cristão, mas ainda assim os receberiam. Ou seja, não os negariam acesso a si, não os expulsariam de suas casas. Ou seja, quando Jesus disse para os discípulos: vão, e quando baterem numa porta, dê-lhes a paz. Se lhes receberem, a casa é digna, né? Seja com eles a vossa paz. Então, o Senhor Jesus justamente está dizendo isso, esse receber. Essas pessoas que recebessem os discípulos e que se não envergonhavam da presença dos discípulos, vejam, ao que nós vemos isso no capítulo 10, versículo 12, 13, essas palavras do Senhor Jesus: ao que da casa saudar, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Então, os discípulos de Cristo levam a bênção aos que recebem por serem cristãos, discípulos de Cristo. Os discípulos estão levando essa bênção. E é interessante aqui que não é uma questão cultural de receber alguém, mas perceba, é uma questão de identidade. Naquele tempo, era muito comum as pessoas abrir as portas da sua casa para receber um viajante. Estava ali um viajante, ia passar, ia ali de cidade em cidade. As pessoas eram hospedeiras. Ela abria as portas das suas casas, ela recebia alguém, sempre tinha aquele quarto onde a pessoa ficava ali hospedada. Entretanto, aqui não é uma questão cultural, não está recebendo os discípulos simplesmente porque estão viajando de um sítio para outro, estão recebendo pela identidade dele. Quem são eles? Cristãos. Quem são eles? Discípulos. Eu vou recebê-los por isso, eu vou estar com eles por isso, porque são discípulos, porque são cristãos. E qual é aquele grande ponto aqui, o nosso segundo ponto que nós encontramos aqui? Veja, no versículo de número 30, ainda no versículo 40, ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Veja, o que o Senhor então aqui está a dizer para eles é o seguinte: os chamados por Cristo são aqueles que recebem o próprio Cristo. Então, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos e que serve para nós é: aquele que recebe o discípulo por ele ser um discípulo de Cristo, espera deste discípulo ouvir a palavra de Cristo, espera desse discípulo aprender acerca de Cristo, e ele tem comunhão com esse, logo ele recebe o próprio Cristo. Não pensemos nós que os discípulos literalmente eram Cristo. Não é isso. Temos que perceber bem essa ideia. Não é como o Papa que se diz Cristo na terra. Não é como um padre no momento da missa que é como se fosse Cristo encarnado. Não é os discípulos, por ser discípulo, que agora quem está ali é Cristo. Eles ouvem a mensagem. Veja, as pessoas odeiam a Cristo e a mensagem da cruz. Não odeiam o mensageiro. Por mais que possam matar o mensageiro, o ódio é contra a mensagem. Por mais que as pessoas possam perseguir o cristianismo, o ódio não é contra o cristão em si, mas é contra Cristo.
Então, o que o Senhor aqui está mostrando é, se eles recebem os discípulos, é porque recebem a Cristo, porque recebem a mensagem de Cristo. É tão maravilhoso perceber isso lá em Lucas, não precisa abrir, Lucas capítulo 10, versículo 16. Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesus disse que quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E em João, capítulo de número 13, a palavra do Senhor diz a partir do versículo 12, João 13, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, é o momento em que Jesus Cristo lava os pés aos seus discípulos, e tem aquele momento do lavar os pés, João 13, versículo de número 12, ele diz, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres, e eu sou, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou-se contra mim, seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que eu, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Veja, o Senhor Jesus Cristo, depois daquele momento de lavar os pés, segundo o relato de João, ele está dizendo para os discípulos, olha, haverá um traidor, e esse que vai trair-me, eu digo que haverá um traidor, para quê? Para que quando isso aconteça, vocês creiam que eu sou. Por quê? Porque eu estou anunciando. Veja, Jesus em momento algum, como os profetas, disse, eis que diz o Senhor. Ele não diz, eis que diz o Senhor, por quê? Porque Ele é o Senhor. Então Ele mesmo diz, um me trairá, para que vocês creiam que eu sou. Porque aqueles que receberem vocês, receberão a mim. E aqueles que me recebem, recebem aquele que me enviou. Essa é a grande recompensa que nós encontramos nas palavras do Senhor Jesus Cristo para os cristãos. A grande recompensa que nós temos ao receber o discípulo, ao receber a mensagem, ao receber o Evangelho, é justamente recebermos a Cristo. E volte comigo no capítulo 10, agora no versículo 32. Por quê? Porque no capítulo 10, versículo 32, intercedendo por nós, está o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que recebe o Evangelho por meio do discípulo, por meio do cristão, porque ele é um cristão, ele recebe a Cristo e automaticamente recebe ao Pai. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele vai justamente trazer dois exemplos do que é esta questão do receber o Pai e receber essa recompensa. Veja no versículo 41, ele vai dizer, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta.
Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Interessante observar aqui o seguinte: a ideia aqui é quem recebe um profeta, porque ele é um profeta, por isso diz no caráter de profeta, o texto pode dizer quem recebe um profeta, porque é um profeta, ou quem recebe um justo, porque é um justo, né? Não é que a pessoa que recebe é justa, mas a pessoa que chega na casa é um justo. Então, um justo bate-nos à porta. Nós abrimos por quê? Porque é uma pessoa que necessita de algo? Não, porque é um justo, porque é um profeta. Quem o recebe assim, e veja, Jesus usa o profeta e o justo. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. O profeta é aquele que fala acerca de Deus. E o justo? O justo é aquele que vive a lei de Deus. Então Jesus está usando dois exemplos para apresentar também como deve ser a característica do discípulo. O discípulo é aquele que anuncia a palavra de Deus como um profeta, e o discípulo também é aquele que vive como justo por praticar a lei de Deus, viver a verdadeira religião. Agora, olha aqui o detalhe. Quem recebe o profeta, simplesmente por ele ser profeta, recebe o galardão não do profeta. Quando a gente recebe alguém em nossa casa, que a gente lhe dá hospedagem, muitas vezes a pessoa fica grata e quer nos dar algo, né? Olha, aqui uma gratidão, olha, isso aqui para poder ajudar nas despesas, olha, ele trouxe alguma coisa, ou então pelo menos, olha, eu vou orar por você, muito obrigado pela hospedagem, né? Está recebendo algo da pessoa. Aqui ele não recebe nem do profeta e nem do justo, recebe de Deus. Veja bem o texto e acompanhe comigo. Quem recebe um profeta, e aqui eu vou mudar um pouquinho, simplesmente porque ele é um profeta, né? Ou seja, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Não é do, mas de profeta. E quem recebe o justo, no caráter de justo, ou seja, simplesmente porque ele é justo, receberá o galardão de justo. Ou seja, quem recebe o discípulo, porque ele é o discípulo, recebe do Pai o galardão de um discípulo. Quem recebe a palavra do discípulo, quem recebe o profeta, quem recebe o justo, porque ele é essa identidade, recebe do Pai o galardão como se ele mesmo fosse um justo. Recebe do Pai o galardão como se ele mesmo fosse profeta. Recebe do Pai o galardão como ele mesmo sendo discípulo. Então veja, o que o Senhor está mostrando aqui para nós é que aquele que é chamado por Cristo, ele não apenas recebe a mensagem dos discípulos, ele não apenas recebe a Cristo, ele recebe o próprio Pai, ou seja, a grande recompensa é estar ligado ao Pai, a Deus, a Cristo, ao Pai e ao Espírito, recebendo então do Pai toda a recompensa de quê? Do galardão como discípulo, como crente, como profeta, como justo. E não precisa de muita coisa. E não precisa ser algo do tipo, tem ali um crente, vamos fazer tudo por ele, como eu já ouvi, né, nos sermões que eu acompanhei na internet, para me preparando. Vamos abençoar a vida do nosso pastor, vamos melhorar o ordenado do nosso pastor, vamos ajudar o nosso pastor a trocar o carro, vamos dar uma vida melhor para o nosso pastor, porque ele é crente, ele é o nosso profeta, ele é o nosso justo, vamos honrar o nosso pastor para que o Senhor possa também nos abençoar. Nada disso. Veja o versículo de número 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Imagina, a pessoa está aí na porta da tua casa. E o que você tem para dar? Um copo de água. Eu sei que aqui na nossa região, o que as pessoas mais gostariam de oferecer é uma mesa com presunto, com queijo, com chouriça, com um bom copo de vinho, uma mesa bem transmontana. Mas o Senhor está dizendo, se nós, nem que seja um copo de água fria, damos a um desses pequeninos, e pequeninos aqui, ele está chamando quem? Discípulos. Os discípulos são os pequeninos. Nós somos os pequeninos. Nós, diante dos olhos da humanidade, somos um povo tolo. Nós, diante dos olhos dos grandes homens, somos um nada. Na verdade, para muitos, nós somos pobres homens, porque nos falta algo. Talvez porque nós não temos aquilo que queríamos, não conquistamos o que queríamos, estamos agora procurando a Deus. Não é essa ideia que em muitos lugares se diz que Deus é o Deus dos humildes, que Deus ele é buscado por aqueles que são pobres, que sentem falta de algo, que são necessitados ou que têm problemas de cabeça. O Senhor Jesus está dizendo, os pequeninos, ou seja, os discípulos. E aqui deixou bem claro, aquilo que no versículo 41, ele diz no caráter de profeta, identificando o profeta, no versículo 32 ele deixa bem claro, e quem dar de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo. Ainda que seja feito algo simples, por ser discípulo, por ser cristão. Eu posso abençoar o meu vizinho e atender a necessidade de alguém, mas quando alguém faz algo por outro, porque o outro é um cristão, o Senhor não deixará isto em vão. O Senhor não deixará isto esquecido. Ele deixa bem claro, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, de modo algum deixará de ser observado, receber do Senhor essa bênção, porque fez por ser o outro um cristão, e recebendo assim então a Cristo, e recebendo assim o próprio Pai. O que nós temos para nós? Essas palavras foram ditas aos discípulos, instruindo os discípulos para a missão que o Senhor Jesus Cristo havia comissionado a eles, dizendo para eles que vocês iriam e os discípulos iriam passar por lutas, deveriam até mesmo de amar ao Senhor sobre todas as coisas, e agora dizendo que aqueles que os recebessem, receberiam o próprio Cristo, receberiam o próprio Pai e teriam assim então o galardão do Senhor. Nós temos essa aqui para nós hoje a palavra que eu compreendo que é a seguinte. Primeira coisa que nós temos que observar é quem são os crentes, quem são os cristãos. Nós, como igreja do Senhor, somos esse povo de Deus. Primeira coisa que nós encontramos aqui é, se nós como cristãos somos o povo de Deus, que já tem a Cristo, que já tem ao Pai, como trataremos uns aos outros? Como lidamos uns com os outros? Como vivemos uns com os outros? O que eu falo do meu irmão? O que eu falo acerca da igreja? O que eu falo acerca do povo de Deus? Por quê? Porque se eu, como cristão, como filho de Deus, falo mal ou denigro a imagem do próprio povo de Deus, alguma coisa está errada com o meu cristianismo. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos perceber. Se há
algo que nos leva a ser contrários, a ser difamadores, a sermos pessoas que não honram, né, o nosso irmão como igreja, alguma coisa está errada com o nosso cristianismo. Porque os homens que até então nem sequer eram cristãos, mas que recebem os cristãos por eles ser cristãos, eles acabam tornando-se cristãos, segundo a palavra do Senhor, óbvio, pelo poder do Espírito de Deus, o novo nascimento, toda a obra soteriológica do Senhor, toda a obra da salvação do Senhor. Mas nós, como povo de Deus, como lidamos uns com os outros? Segundo, como nós muitas vezes lidamos com aquela pessoa não crente, mas que quer estar conosco, mas que nós, de alguma forma, já carregamos no nosso coração uma resistência para com aquela pessoa, simplesmente porque nós já a conhecemos e ela é alguém que a gente não suporta. Aquela pessoa já sabe que nós somos crentes. Nós não conhecemos a fundo o coração das pessoas. Só o Senhor sonda e conhece o coração dos homens. Nós não podemos dizer que um vizinho que nós não gostamos, que uma pessoa que a gente, que aquela pessoa está procurando estar conosco, simplesmente porque ela é cuscuzeira não é de cuscuz não, cuscuvilheira, não tem o cuscuzvilheira, cuscuvilheira. Às vezes a gente pensa que a pessoa é cuscuvilheira e quer estar com a gente só para poder, No entanto, nós não sabemos se no coração daquela pessoa, uma vez que ela já sabe que nós somos crentes, se ela quer estar conosco porque ela deseja ouvir algo, tem vergonha de perguntar, mas deseja ouvir algo, e o Senhor já está moldando o coração dela, nós não sabemos. É por isso que o Senhor nos diz para pregarmos a todas as pessoas e falarmos a todas as pessoas, até mesmo os nossos inimigos têm que ouvir o Evangelho. Até os nossos perseguidores precisam ouvir da nossa boca a palavra do Senhor. Nós temos lido na leitura continuada, nos capítulos de Atos, a vida de Paulo. E ele anunciou para os seus perseguidores. Aqueles que queriam lhe tirar a vida, Paulo estava lá de novo, pregando para eles, na presença do governador, pregando para o povo, agora esperando que chegasse o comandante, pregar para ele. Esse é o chamado do Senhor para nós. E em terceiro lugar, para a gente poder finalizar e nós orarmos ao Senhor, temos que dar graças ao Senhor. Porque receber a palavra do Senhor não é algo natural. Receber e crer no Evangelho não é algo que flui do homem natural. Receber, querer estar com um crente, querer ouvir a palavra do crente, querer conhecer mais de Jesus, é obra do Espírito Santo no coração do homem. Por isso temos que reconhecer que se queremos a Cristo, que se buscamos a Cristo, que se desejamos estar na comunhão com o corpo de Cristo, o Espírito de Deus habita em nós e nos conduz para isso. E que a cada dia o Senhor possa nos fortalecer na fé, para que nós possamos buscar mais a Ele, vencer as lutas dessa vida e nos entregar de corpo e alma a Ele, desfrutando daquilo que esse mundo pode nos oferecer para a glória dele e não para o Deus eu.